exclusivamente em língua portuguesa. Uma organização não governamental contrata você como advogado para atuar na proteção dos povos indígenas. Moçada, o direito dos indígenas está protegido na Constituição pelo artigo 210. Se você abrir aí o artigo 210 da Constituição, não, 210 não, acho que é o 231, deixa eu confirmar. É o 231, dos índios. A Constituição destinou um capítulo exclusivamente aos índios. E aí, o artigo 231 fala assim, são reconhecidos aos índios, e aí ele vai determinar quais são os direitos indígenas, o caput do artigo 231. Sua organização social, seus costumes, suas línguas, suas crenças, suas tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Então, você vai ter aí, arrolado, os parágrafos do artigo 231 e no próprio artigo 232, são regras que tratam aí dos direitos indígenas. O artigo 210, ele está no capítulo da educação, por isso que eu falei do artigo 210. Deixa eu voltar ele nele aqui novamente. E diz o seguinte, ó. Está dentro do capítulo da comunicação, da educação, e fala o seguinte, serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental de maneira a assegurar a formação básica comum e respeito aos valores culturais, artísticos, nacionais e regionais. E parágrafo 2º diz assim, o ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa. Então, o ensino tem que ser ministrado em língua portuguesa. Asseguradas comunidades indígenas também a utilização das suas línguas maternas e processos próprios de aprendizado. Quando a gente fala em índio, tupi-guarani, parece que é uma coisa só. Não, existem várias aldeias e várias etnias. E essas etnias indígenas, elas têm várias línguas e várias formas de educação, de organização. Então, o que a Constituição está dizendo é que tem que ensinar a comunidade indígena, vai ter que saber falar português, mas também pode ensinar na língua local, ali na língua da sua aldeia. Então, a resposta aí dessa questão 8 é a letra A, que diz que a Constituição de 88 determina que o ensino fundamental regular seja ministrado apenas em língua portuguesa. Não, então não é. Regular seja ministrado apenas em língua portuguesa, mesmo para as tribos indígenas. Não. Vamos ver qual é a resposta da letra B. Apenas a determinação da fundação, o órgão, a escola, o Estado deve ter o dever de ministrar o ensino fundamental em língua portuguesa, mas nada impede que a organização não ofereça esforço da língua materna dos índios. E a letra D, o ensino fundamental deve ser ministrado em língua portuguesa, mas é assegurada às comunidades indígenas também a utilização das suas línguas maternas. A resposta, então, da questão 8 é a letra D, de dado. Beleza, galera? Artigo 210, parágrafo 2º da Constituição, como acabamos de ler. Questão 9. Diante do desafio de promover a maior proteção às florestas, à fauna e à flora, fauna são os bichos que moram, né, na floresta, e a flora são os tipos de vegetação, flores e vegetais que compõem a floresta. Reiteradamente atingidas por incêndios e desmatamento, organizações não governamentais resolvem provocar o poder público a fim de que sejam adotadas providências concretas para a manutenção do equilíbrio climático. Porém, sem saber quais os entes federativos que seriam constitucionalmente competentes a agir na direção almejada, buscam maiores esclarecimentos com o advogado competente. No âmbito da competência comum, estabelecida pela Constituição de 88, assinale